Acho que conseguimos agora. Oi, agora deu certo. Que bom, Foi. finalmente, né? Tentamos, foi. Conseguimos, né? É a primeira Sim. vez que eu faço isso, então eu não tinha noção de o que fazer. Não, não tem problema, imagina. Queria agradecer ao doutor, né, por ter aceito a participar dessa live, né? Muito importante e especial. Obrigada pelo carinho. Fico muito feliz mesmo com o seu pedido. Como é que é? Sabe como eu atrapalhei agora pra falar? Por ter aceito de participar dessa live. É assim, sabe que eu me solidarizei muito, né, com a situação, acho que você sabe o motivo, né? E pode contar comigo para ajudar no que puder. Muito obrigada. Queria parabenizar o doutor também, né, por ter sido o primeiro cirurgião plástico do Rio, né, a adquirir o Renuvium, que hoje é a tecnologia que melhor funciona, né, para flacidez de pele. Olha, Mara, eu não sei se é melhor que funciona, é que eu tenho mais experiência, que tem mostrado resultados muito bons, principalmente aqui no Rio, todos nós cirurgiões plásticos, a gente é mais usado o Renuvo que outras tecnologias, Rio e São Paulo, e então assim, na minha opinião, é o que tem de melhor para flacidez de pele. Eu espero sempre que desenvolvam mais tecnologias para a gente poder sempre oferecer o melhor para o paciente. Sim. Eu queria que o doutor se apresentasse para as seguidoras, né, sobre sua formação, de onde o doutor é, cursos. Bom, eu sou do estado do Rio, né? Eu nasci no interior do Rio, mas eu vim para cá muito novo, fiz faculdade na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e depois eu fiz cirurgia geral e cirurgia plástica no Rio. A cirurgia plástica eu fiz no Hospital Municipal Barata Ribeiro. E, então, assim, eu me formei em 2005, eu tenho em plástico formado há mais de 10 anos também, final de 2010 que me formei. Só tem cara de E, novinho. é, todo mundo fala isso. E acaba que sempre me prejudicou um pouco, mas nem cabelo branco chegou ainda, né? Mas uma hora vai chegar. Então, assim, minha formação é essa. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu sempre procuro participar de congressos, de cursos, para oferecer sempre o melhor para o paciente. E eu gosto, além da cirurgia plástica estética, eu gosto muito da cirurgia plástica reparadora. Eu trabalho num serviço público que eu exerço a cirurgia plástica reparadora e realmente é uma coisa que me encanta muito. A estética me encanta, claro, mas eu acho que na cirurgia plástica reparadora que nós cirurgiões conseguimos é, devolver toda a esperança para um paciente que tem uma lesão muito grave que precisa ser reconstruída. Uhum. E o que levou o doutor a escolher a cirurgia plástica? Foi um pouquinho por livre e espontânea pressão, né? O meu pai é cirurgião plástico, na verdade, eu fiz minha formação toda pensando em fazer cirurgia, mas eu estava muito na dúvida qual tipo de cirurgia que eu ia fazer. E meu pai sempre ali pressionando, entre aspas, né, me levando para ver cirurgias, entrando com ele. E quando eu me formei, eu falei, eu acho que eu posso unir as duas coisas que eu quero, que é a cirurgia e também dar alegria ao meu pai de ser cirurgião plástico. Então, eu acabei fazendo cirurgia plástica por isso, e hoje eu estou muito feliz na especialidade. Uhum. Então é isso. Queria agradecer ao doutor novamente. Vou dar início aqui às perguntas. O Tá que que bom? é o Renuvium? Perdão, falhou? O que é o Renuvium? Olha, Mari, na verdade, eu acredito que muitas pessoas já sabem o que é o Renuvium, mas eu vou falar a minha visão. O Renuvium é uma tecnologia nova, inovadora, na minha opinião, um jato de plasma que a gente atua sobre debaixo da pele. Ou seja, é o primeiro aparelho que veio para atuar na flacidez da pele por baixo da pele. A gente tinha inúmeros outros que faziam isso por cima da pele, mas veio primeiro. Então, ele acaba sendo você introduz uma cânula por debaixo da pele, mesmo uma cânula parecida com uma cânula de lipoaspiração, e ele libera um jato de plasma que eleva a uma temperatura muito alta, até 85 graus, só que ao mesmo tempo que ele eleva, o gás hélio, que também faz parte do sistema do aparelho, resfria. Então, e a função desse jato de plasma, que é o Renuvium, é de fazer a retração das camadas septais, onde estão os colágenos,
de por baixo da pele, então ele acaba fazendo a retração, melhorando a flacidez, e mais do que isso, ele acaba provocando um estímulo nesse local que pode durar até 9 meses de aumento de colágeno na paciente. É muito individual a resposta, cada um tem um tipo de resposta, mas é o que a gente tem de melhor para tratar a flacidez da pele, na minha opinião. Uhum. Eu vi que uma seguidora ali perguntou se esse plasma seria o plasma do sangue que é usado. Não, não. O jato de plasma é considerado, que a gente fala, que é a quarta matéria. Às vezes tem estado líquido, gasoso, então a quarta matéria que é o plasma, não é o plasma do sangue, não. São só sinônimos. Uhum. E em todos os casos de lipoaspiração, é indicado o uso do Renuvium? Atualmente, eu estou indicando para todos os casos. Por quê? Não adianta. Por mais que a paciente tenha uma boa retração de pele, ela vai ter uma certa flacidez depois que você tira a gordura por debaixo da pele. A gente sempre foi uma coisa um desafio para o cirurgião plástico. Ele ficava às vezes com medo de limpar muito, com medo da paciente ficar flácida depois. Então eu acho o seguinte: a gente tem que sempre oferecer o melhor para o paciente. Então eu estou indicando para todos os casos lipoaspiração com Renuvium. E estou tendo, acredito que resultados muito bons, os pacientes estão ficando satisfeitos com isso também. Uhum. Em relação à retração de pele, qual é a porcentagem que retrai a pele? Em quais casos pode ser usado o Renuvium e em quais casos tem que realmente fazer uma abdominoplastia ou uma braquioplastia, lifting de coxas, todos esses Tá. lifts? Essa pergunta é muito interessante, Mário, porque muitos pacientes já chegam também com essa pergunta no consultório, né? Se o Renuvium, qual a porcentagem que retrai e se ele pode substituir, evitar corte, evitar uma cicatriz maior. O que eu aprendi com essa experiência minha de mais um ano de Renuvium? A primeira coisa, a resposta é individual. Eu não posso chegar, nosso corpo humano não é uma máquina, e a medicina não é matemática. Eu não posso chegar ao paciente e falar, você vai fazer uma retração de 80 até 80%. Tem pacientes que vão fazer uma retração muito grande, tem outros que vão fazer uma retração menor. É muito individual de cada um. Individual. Quais são os fatores que influenciam nessa individualidade? Se a paciente já tem lipoaspiração prévia, se a paciente já tem uma idade avançada com uma flacidez muito grande, e o principal fator também que eu acho é o pós-operatório. Se a paciente faz um pós-operatório correto, porque isso ajuda muito no resultado final. E respondendo a sua pergunta em relação a se evita cicatriz ou não, eu indico o Renuvium quando a gente quer um caso limítrofe, ou seja, um caso que a gente pode primeiro oferecer ao paciente evitar aquela cicatriz. Mas um caso que é um paciente tem uma indicação absoluta de abdominoplastia, o Renuvium não vai evitar aquela cicatriz da abdominoplastia. Então é isso que eu vejo na minha experiência de mais de um ano para oferecer para os meus pacientes. Uhum. E assim, qual é a parte do corpo que fica mais perfeita com o Renuvium? Também, assim, nas minhas mãos, o Renuvium ele atua debaixo da pele. É só você fazer uma análise. Qual a pele mais fina? Na face, a pele é mais fina que o resto do corpo. Então, onde eu vejo que tem melhor resultado? Na região cervical. Porque o tecido, o retalho que a gente chama, ele é menos pesado, então o Renuvium consegue fazer uma retração maior. Em segundo lugar, na minha opinião também, são os braços. Mais fino, por exemplo, que as coxas, que é uma pele mais pesada. E claro, abdômen e dorso vem em terceiro lugar, e por último vem as coxas. Mas assim, mais importante que isso, eu vejo que tem pacientes que têm uma flacidez muito grande nas coxas, no abdômen, que você fala assim, poxa, talvez não vai retrair tanto. E retrai. E retrai do paciente ficar feliz com o resultado. Então, assim, mas se tivesse que escolher, assim, onde retrai mais, que eu vejo, é a região da papada, a região do pescoço. Uhum. E esse procedimento ele só pode ser feito em ambiente hospitalar ou pode ser feito em consultório? Se for uma área muito pequena, como a região de pescoço, num consultório que tenha estrutura e liberação para fazer esse tipo de procedimento, você pode fazer. Mas em áreas maiores, não, tem que ser feito no centro cirúrgico.
Uhum. E pode ser feito no bumbum, por exemplo, para evitar um lifting de bumbum? Pode, mas aí você tem que entrar nessa questão que eu te passei, do bumbum, da região do bumbum ser mais pesada. Então a retração não vai ser tão grande quanto a região cervical, quanto os braços, quanto o abdômen. Mas evitar um lift de bumbum não vai depender de cada caso. Tem pacientes que têm bons resultados fazendo renúvel no bumbum. Uhum. E assim, pode ser feito Renuvium no corpo todo? Tomar um banho de Renuvium? Ou não dá tempo de fazer na mesma cirurgia? O renúvel, ele acaba, Mari, fazendo a cirurgia demorar mais. Não tem jeito, porque quando você passa, você tem que passar de uma forma muito devagar para você dar aquele resultado para o paciente. Você não consegue passar ele em velocidade grande, que você vai acabar perdendo o efeito que você quer provocar na paciente, né? Então, assim, fazendo o corpo todo, se a paciente for muito bem preparada, tiver um ambiente hospitalar seguro e a gente for fazer somente a lipoaspiração com renúvel, eu posso até indicar isso, sendo liberado para o cardiologista, sendo os exames de sangue, todos os exames muito bem para poder fazer a cirurgia. Porém, se for associar uma outra cirurgia, aí eu vou perguntar sempre ao paciente, qual o local que você prioriza fazer o renúvel, para a gente poder associar. E agora, uma cirurgia que eu sei que é terror das mulheres é a mastopexia. O Renuvium pode ser usado nas mamas? Ele pode ser usado nas mamas, só que a mastopexia, quando a gente indica uma mastopexia, porque é absoluta retirada de pele. É a questão que eu te passei da abdominoplastia. Não adianta eu achar que com renúvel eu vou substituir a abdominoplastia. Isso não vai acontecer. Pode ser passado nas mamas, sim, principalmente naquela região da gordurinha perto do sutiã, que chamam de gordura suicida. Ali eu passo renúvel com bons resultados ali. E associo, sim, a mastopexia. Agora, substituir uma cirurgia na mama com mastopexia só com renúvel, eu não vejo isso na minha experiência e nunca vi alguém substituindo esse tipo de cirurgia assim. Hum. E depois de quanto tempo é o resultado final do Renuvium? A gente sabe que na hora a barriga já dá aquela, né, esticadinha bonita. Isso é interessante, porque na hora realmente já dá. Durante o intraoperatório você vê isso, que quando um lado que você passou o renúvel já está mais difícil de você puxar, o outro já está fácil, onde você ainda não passou o renúvel. No pós-operatório imediato, a paciente vê, ela não consegue pegar, e depois de um mês, a paciente ela sente que parece que perdeu o efeito. Na verdade, não perdeu. Aquele inchaço foi melhorando com as drenagens, uma drenagem bem feita, por isso que é muito importante o pós-operatório, e o Renuve continua agindo. Ele age na formação de colágeno até 6 a 9 meses. Então, ele vai continuar agindo ali e a paciente depois volta a ver que o resultado está estabilizando e melhorando cada vez mais. Uhum. Em relação ao pós-operatório, como que deve ser feito esse pós-operatório? É permitido drenagens? É taping? Tem um cuidado em específico? O pós-operatório tem que ser muito bem feito, muito bem orientado, tem que ser feito com fisioterapia, com fisioterapeuta especializado em pós-operatório de cirurgia plástica, principalmente de lipoaspiração. Pode associar tape, sim. Recentemente até associei numa paciente tape, o resultado foi muito bom. E o mais importante, além do pós-operatório, o paciente ter que fazer fisioterapia, ter que seguir as recomendações, ela também manter a longo prazo, nesse tempo de 6 a 9 meses que está fazendo o efeito do Renuve, uma dieta, fazer atividade física quando liberado, tudo isso para potencializar o resultado que a gente está oferecendo para ela. Uhum. E no caso, tem um prazo de validade, o Renuvium? Ele dura 1 ano, 2 anos, que nem o Sculpt? O Renuvium, na verdade, ele não é igual, por exemplo, o ácido hialurônico, que a gente sabe que vai acabar o efeito em 6 meses igual o Botox. O Renuvium ele vai aumentando até 6 a 9 meses a formação de colágeno e depois aquele colágeno está estabilizado ali. E a paciente tem que manter isso, repito, com atividade física, com dieta, sempre se cuidando para poder manter máximo resultado. Então, assim, nenhum tratamento da cirurgia plástica é eterno. Nós continuamos envelhecendo, a gente continua, vai ficando cada vez mais flácido conforme a idade, portanto, por isso que tem a cirurgia plástica e os tratamentos estéticos para poder suavizar isso,
Mas, assim, pelos trabalhos, não é uma coisa que acaba imediatamente, não, como, repito, como o ácido hialurônico, como a toxina botulínica. Ele vai, se o paciente tiver um cuidado no pós-operatório, vai manter o resultado alguns anos depois. E, claro, nada impede depois ela fazer novamente o Renúvel, para manter isso. E depois de quanto tempo a paciente pode fazer o Renúvel? Não tem uma regra estabelecida quanto a isso. Eu, como já estou com mais de um ano, já fiz Renúvel em uma paciente com 6 meses depois. A paciente gostou do resultado, teve uma retração, depois eu queria ter mais um pouco de retração. Fui lá e passei e o resultado foi muito bom. Assim, potencializou ainda mais o resultado que eu estava oferecendo para ela. Uhum. Em relação à dor, ele torna o pós-operatório mais dolorido? Dor é muito pessoal, né? A gente sabe disso. Tem pacientes que entram num centro cirúrgico, sai, parece que não aconteceu nada com ela. Isso até preocupa a gente, né? Porque ela acaba não tendo um cuidado no pós-operatório por não sentir dor. Mas o que eu vejo também na minha experiência, que o Renuve, ele aumenta um pouco mais a dor, sim. Mas, repito, eu fiz recentemente uma paciente que eu fiz anos atrás, fiz uma lipo nela, e quando veio o Renuve, ela me procurou, quero fazer Renuve também para melhorar ainda mais o resultado. Ela não sentiu dor naquela primeira lipo e não sentiu dor depois na lipo com Renuve. E porque ela é um paciente que não sente muita dor. Então, assim, é pessoal. Eu acredito que a paciente vai sentir um pouco mais de dor, porque se acaba fazendo um traumatismo maior para fazer o efeito do Renúvel, mas nada que a gente não consiga melhorar com medicação para dor. Só uma pergunta, Karen Reiser é sua esposa? Perdão, caiu. É a doutora Karen Reiser, né, que estão falando toda hora. Oi, doutora Karen Reiser. Ah, Mas eu sim, não... eu conheço ela. Então, acho que confundiram. Não, eu não sou, eu sou a Mari, tá bom, pessoal? Confundiram aqui. É... Deixa eu responder. Acho que eu vi que ela acabou de entrar na nossa live, né? Ela é morena, daí confunde as meninas. Dá para fazer o Renuvium sem a lipo? Só fazer o Renuvium? Ou sempre tem que fazer a lipo associada? Tá, dá para fazer. A diferença é o seguinte, Mari. Para a gente passar o Renúvel, eu vou mostrar para vocês a pistola do Renúvel. Essa pistola aqui, acho que vocês conseguem ver bem. E isso aqui é onde passa o jato de plasma. Essa é a pistola antiga, agora a gente está com a pistola nova também, que é um pouco mais anatômica, que eu estou tendo mais facilidade de usar essa pistola nova. E só que para ela passar num local onde tem que ser feito o efeito do Renuvium, precisa ter uma tunelização. Então, assim, raríssimos casos, eu acredito que você não vai precisar tirar um pouquinho de gordura numa paciente. Eu ainda não tive um paciente que não precisei tirar um pouco de gordura. E aproveitei, então já queria fazer o Renuvo, tirei aquele pouco de gordura, defini melhor a paciente e passei a cânula de Renuvo depois com a pistola, né, com a cânula, para poder fazer o efeito do jato de plasma. Mas é possível sim. A única diferença é que a gente vai usar a mesma incisão da lipoaspiração e vai fazer uma tunelização com a própria cânula da lipoaspiração, sem tirar a gordura. Mas aí eu pergunto, qual mulher que não vai querer tirar um pouquinho de gordura, já que está ali anestesiado e vai fazer o Renuvo? Aqui poucos não vão querer. Uhum. E só pode ser feita com a lipoaspiração HD ou pode ser feita em uma lipoaspiração convencional? Pode ser feito em qualquer tipo de lipoaspiração. HD, convencional, pode ser feito com vibrolipo. Eu utilizo o vibrolipo para fazer lipoaspirações. Então, pode ser feito realmente com qualquer tipo de lipoaspiração. Uhum. E qual é a média de tempo por área de um corpo para fazer o Renuvium, junto com a lipo? Quanto tempo leva cada parte, assim? Em Um média, corpo 1 hora. tenta com 65 quilos, não sei se 65 quilos já é considerada para lipo, né? Não, na 1,70 verdade, não, assim, eu acredito que o melhor para passar para o paciente é o seguinte: por exemplo, se vai fazer no abdômen, no dorso, eu coloco 1 hora a mais pelo abdômen e 1 hora a mais pelo dorso. Se vai fazer na região cervical, eu coloco pelo menos 20 a 30 minutos a mais. Braço, mesma coisa, que acaba dando quase 1 hora, que são 2 braços. Coxa, mesma coisa. Então, assim, aumenta bastante o tempo cirúrgico.
Por isso que tem que ser feito um preparo no paciente no pré-operatório e não é possível associar muitas cirurgias para a segurança do paciente. Eu sempre peso muito pela segurança do meu paciente, eu peço muitos exames preparatórios, sempre vou pensar nisso e se o paciente pergunta isso, posso fazer então, você comentou isso antes, né? O Renuve em todo o corpo junto com outra cirurgia, eu vou falar, não, vamos primeiro fazer então ali com o Renuve, depois fazer outra cirurgia, porque aumenta em média 1 hora a mais em cada área que você vai passar, exceto no pescoço, que é um pouco mais rápido. Uhum. E pode ser usados outros tratamentos para ajudar nessa flacidez, para deixar o Renúvel mais potente ainda? Pode. Eu até indico. Muitos pacientes eu indico continuar fazendo estimuladores de colágeno. Hoje em dia, os dermatologistas, né, a clínica tem uma dermatologista, a doutora Laila, que também faz a estimulação de colágeno por injeção na pele. E tudo isso vai potencializar o resultado que o Renuvium está oferecendo. Uhum. E homens também podem fazer o Renuvium, o Lipo HD? Renuvium? Podem, Funcionar o Renuvium? E o podem. resultado é diferente? É melhor o resultado do que em mulheres? Na verdade, eu fiz uma casuística, eu tenho muito mais pacientes mulheres do que homens. Mas realmente no homem retrai mais do que na mulher. O homem tem mais colágeno, então acaba produzindo uma retração maior. Isso que eu vi na minha experiência. Uhum. E o valor, ele acaba encarecendo muito por usar o Renuvium? É uma tecnologia nova, é, ainda sem concorrentes, igual o Renuve não tem estabelecido. Então acaba que os consumíveis do Renuve são mais caros. A pistola, como mostrei para vocês, está aqui, ela é descartável de uso único, diferente da pistola de lipoaspiração, da cânula, perdão, de lipoaspiração, que você pode reutilizar. Essa você só usa em um paciente. E o preço é atribuído ao dólar. A gente está vendo como está o dólar, o valor só está aumentando. Então, assim, ele acaba encarecendo mais o procedimento, sim. Mas eu também que eu passo para todos os meus pacientes. Você está fazendo ali um investimento na sua vida, não é só um investimento financeiro. É um investimento de parar a sua vida, criar uma expectativa. Então, acho que você não vai aumentar a ponto de não conseguir fazer o Renuvo junto. Você vai gastar um pouco mais, mas também vai ter uma retração de pele, estimulado para ter uma retração de pele maior usando o Renuvium. Uhum. E essa pistola, agora não é pistola, mas como que eu posso chamar agora esse... Não, na verdade, continua sendo pistola. É É só o uma pistola, modelo que mudou. Como eu te passei, foi para esse branco para esse aqui. pode ser, por exemplo, precisa de 2 pistolas no corpo ou uma só é suficiente? Uma só é suficiente. É uma para cada paciente, mas ela dura até 8 horas e ela não pode depois ser esterilizada. Então, assim, você consegue fazer em tudo onde você quer fazer com uma pistola. Não precisa serem 2 pistolas. Uhum. Ele acaba interferindo na qualidade da gordura que é lipoaspirada para fazer um enxerto ou não interfere? Eu nunca peguei a gordura para fazer após passar Renuvium. Eu sempre coleto a gordura com enxerto antes. Porque para passar o Renuvium, você primeiro tem que fazer lipoaspiração. Então, não tem sentido, na minha experiência, eu fazer o Renuvium antes, porque você não tunelizou, você não fez a lipoaspiração para tirar aquela gordura e injetar. Então, assim, nós cirurgiões preparamos muita gordura para qualquer enxertia. Hoje em dia também temos tecnologias para isso, temos filtros estéreis para poder deixar a gordura melhor possível, para ter uma menor absorção depois. Então, a gente sempre tira antes. Mas eu acredito que tenha, sim, interferência se você passar o Renuvo depois dessa gordura, porque ele acaba aquecendo muito essa gordura e pode causar uma perda maior depois do enxerto. Então, eu não indico passar gordura onde o Renuvo passou depois. Então, assim, eu sempre tiro a gordura antes. Uhum. E pode ser usado o Renuvium em uma abdominoplastia ou uma mini abdominoplastia? Pode, eu estou indicando também. É, você deve ver nos seus resultados que você publica. O resultado da abdominoplastia é muito bom quando a paciente tem indicação, mas sempre naquela parte mais alta do abdômen, o cirurgião não consegue puxar. Ele vai tirar a pele embaixo.
Então, eu estou utilizando tanto na abdominoplastia ou na mini abdominoplastia o Renuvium nessa parte onde está mais alto, que a gente sabe que sempre fica um pouco de flacidez. E aí está potencializando ainda mais o resultado. Uhum. Aí evita uma abdominoplastia reversa, né, nessa região. Não, não, o objetivo não é evitar a abdominoplastia reversa, mas eu já tive caso, uma paciente que estava preocupada com isso, eu falei assim, vamos então passar o Renuvium para a gente ver o resultado, se vai ser satisfatório ou não para você. Se não for, depois a gente pensa em fazer abdominoplastia reversa. É, ela topou e o resultado foi muito bom. Não precisei fazer realmente a abdominoplastia reversa nela. Ela ficou sem a flacidez também na parte alta. Uhum. E quem já tem uma abdominoplastia, pode fazer o Renuvium? Quem Pode. faz uma abdominoplastia não ficou satisfeita, né? Mas, e daí quer buscar um resultado ainda melhor, pode fazer um Renuvium depois de Perdão, tempo, quase caiu aqui meu negócio. não tem problema. É que estava caindo aqui. Pronto. Respondendo a sua pergunta. Uhum. Pode sim, aquilo que eu te passei inicialmente, o que vai variar no resultado do Renuvium, e se já tem lipoaspiração prévia, se já é um tecido previamente operado, vai ter uma fibrose maior, então a camada septal, onde fica o colágeno, vai estar mais destruído, mas o Renuvium vai atuar onde tiver ainda colágeno, camada fibroseptal íntegra ali. Então pode ser feito e eu indico também. Eu sempre passo para o meu paciente isso. Eu já fiz abdominoplastia, já fiz lipoaspiração antes, eu quero colar minha pele. Eu falei assim, vamos tentar, a resposta de cada um, mas é o que tem de melhor no mercado, na minha opinião, para melhorar essa flacidez. Uhum. E qual que é a diferença, por exemplo, do Renuvium, que a gente sabe que é o mais usado no mundo todo, o Alfredo Royos, né, que é o inventor, o Uhum. criador do HD, usa o Renuvium. Qual que é a diferença do Renuvium para essa nova tecnologia que está entrando agora, que é o Body Tight? Qual que é o benefício a mais do Renuvium? Eu sei, né, por experiência que eu converso com vários cirurgiões, que o Renuvium é melhor que o Body Tight, porque a retração dele é bem maior que do Body Tight, certo? Olha, eu ainda estou estudando muito Body Tight para ver isso. Eu sempre quero oferecer para os pacientes o melhor que a gente tem em tecnologia. Como eu te passei também no início da nossa live, que no Rio de Janeiro e São Paulo, a maioria dos cirurgiões tem Renuve, não Body Tight. Então, assim, os dois têm o mesmo princípio, usar uma radiofrequência para provocar retração da pele. O que eu vejo, assim, eu nunca peguei um paciente que perguntou para mim qual que você escolheria para fazer em mim, Body Tight ou Renuve. Não é porque eu tenho o Renuve não e fundo o primeiro, dos primeiros no Brasil, o primeiro no Rio de Janeiro. Eu vejo resultados, trabalhos consolidados sobre a retração do Renuvium. O BodyTite é uma tecnologia ainda nova. Eu acredito que tenha também uma retração, mas na minha visão, o Renuvium também é superior. Na minha mão, o Renuvium está se tornando superior ainda ao BodyTite. Uhum. É, e em relação a... esqueci a pergunta que eu ia fazer. Que eu fui perguntar sobre qual que o doutor escolheria, né? Como que é a cicatriz do Renuvium? É a mesma cicatriz da lipoaspiração. A gente precisa fazer só uma microincisão pequena para passar essa cânula aqui, que é do cano do Renuvium. Em relação ao pós-operatório, a paciente pode voltar para a academia depois de quantos dias? Porque a maioria do pessoal, né, que vai fazer a lipo, faz o Renuvium, ela muda o estilo de vida porque quer ficar mais bonita ainda, né? Algumas já fazem academia antes, que já estão tratando o corpo para ficar melhor para a cirurgia, e outras começam depois da cirurgia. Então, quanto tempo depois da cirurgia pode começar atividades físicas, caminhadas? Maria, depende da cirurgia. Por exemplo, se for só lipoaspiração e a paciente estiver já no pós-operatório evoluindo muito bem, recuperando rápido, fazendo uma drenagem com um profissional com bastante experiência, consegue melhorar aquele inchaço, aquele edema no pós-operatório, eu indico sempre com 20 a 30 dias começar com atividades leves, como caminhadas, esteiras. Com um mês, eu peço para voltar no meu consultório para ver se já posso começar a aumentar esse tipo de atividade física dela. E geralmente após os 30 dias o paciente já volta ao normal, gradativamente. Ela não volta como ela fazia antes de operar. É uma recuperação também que vai fazendo aos poucos, né? Tem que ser gradativo.
Uhum. E depois de quanto tempo de ter bebê pode fazer a cirurgia? Bom, eu sempre indico esperar pelo menos um ano após o filho nascer. Isso por conta das taxas hormonais já terem estabilizado. Também eu peço sempre avaliação do obstetra da paciente para poder ver se já posso fazer isso ou num endocrinologista. E, claro, mais ou menos 6 meses após amamentar. É o que eu indico para minhas pacientes por segurança, independente se renúvel ou qualquer outra cirurgia. Uhum. E antigamente tinha aquele mito, né? Que se você fizesse abdominoplastia, você não poderia engravidar depois, porque ia dar algum probleminha ali. Com o Renuvium, tem algum problema em engravidar depois? Boa pergunta. Nem a abdominoplastia tem problema em engravidar depois, né? A única coisa que a gente orienta a paciente, se ela quer engravidar em um ano, 2 anos e quer fazer abdominoplastia, eu falo, espera, você engravidar depois você faz, que vai perder muito resultado. A lipoaspiração com renúvel ou qualquer procedimento com renúvel é a mesma coisa. Se a paciente pensa em engravidar rápido, eu vou chegar para ela e falar assim, engravida, depois você volta para a gente fazer uma avaliação e fazer a cirurgia em você. Mas não tem uma contraindicação absoluta para engravidar depois. Pode fazer e pode engravidar depois. A única coisa, repito, é que vai perder o resultado ou perder parte do resultado. Uhum. E as estrias que tem na barriga, por exemplo, passando o Renuvium, elas somem? Não. Estria, na verdade, é uma cicatriz. Então, assim, a gente não vai suavizar, não vai sumir. O que vai acontecer é suavizar. Porque se você pegar uma paciente que tem uma estria, você esticar a pele, você vê que a estria já fica mais suave, a paciente já fica menos perceptível aquela estria. O Renuvo tem essa função de fazer a retração da pele. Então, vai ficar mais suave aquela estria que está ali. Uhum. E a paciente que fez o Renuvium nas costas, por exemplo, né? A gente sabe que algumas cirurgias a paciente tem que deitar de barriga para cima. Ela fez o Renuvium nas costas. Ela pode deitar sobre essa área? Pode, pode sim, sem problema algum. Como eu te passei, eu faço paciente em dorso, né, que são as costas e abdômen. Eu começo sempre pelo dorso e depois eu viro a paciente e faço o abdômen sem problema algum. Não tem nenhuma contraindicação. E é usado drenos também ou não é necessário? No começo eu não usava dreno. E claro, eu fui pegando cada vez mais experiência, né? Eu estou usando agora dreno em todos os pacientes. Mesmo se fizer só lipoaspiração. Porque isso ajuda a diminuir aquele inchaço mais rápido e a paciente consegue ver o resultado mais rápido também. Então, eu estou indicando, isso ajuda muito no pós-operatório, é que eu passei com você. O Renuvium é uma resposta da fisiologia da paciente, cada paciente vai responder de uma maneira, e também um pós-operatório correto. Então, é muita drenagem no pós-operatório, então por isso que o dreno ajuda também a recuperar mais rápido e desinchar mais rápido. Uhum. Aqui uma seguidora perguntou se com a abdominoplastia some algumas estrias, vermelhas no caso. Com a abdominoplastia, se a estria estiver localizada onde a gente vai retirar a pele, vai sumir, vai sair. Geralmente, todas as estrias abaixo do umbigo, a gente consegue tirar, porque a gente vai tirar ali aquela quantidade de pele. Uhum. E o Renuvium, ele também corrige a diastase? Não. O renúvio, ele é indicado para retrair a pele. A diastase, na verdade, é uma flacidez do músculo. Isso a gente corrige fazendo a costura do músculo, fazendo a aplicatura para melhorar a diastase da paciente. Uhum. E o umbigo triste ali, tem como corrigir com o Renuvium ou não tem? O umbigo triste é, na verdade, uma flacidez da pele em volta do umbigo. E então, assim, o Renuve ele tem a função de estimular a retração da pele, inclusive na pele em volta do umbigo. Então, melhora sim em muitos casos, quando a paciente responde muito bem o Renúvel e quando tem uma flacidez que a gente consegue melhorar passando o Renúvel. Uhum. E por essa pele, né, ser esticada, pode acontecer de aparecer alguma estria? Nunca vi isso na minha experiência clínica. Nos meus casos, que já tenho mais de um ano, nunca vi isso, não. Porque ele não faz uma. O que causa a estria? Quando a pele, na verdade, ela não é que estica, ela expande, ela aumenta. O Renúvel ele só faz a pele voltar ao lugar. Então, nunca vi isso mesmo, não.
Não acredito que faça, não. Uhum. E qual seria, assim, a paciente que não tem indicação para o Renuvium? Quando ela senta, é aquela que tem uma dobrinha, duas dobrinhas, três dobrinhas, quatro, cinco, assim, vai. Na verdade, assim, o Renuvium, e eu posso indicar para todos os pacientes. Se a paciente, por quê? Quando tem duas, três dobrinhas que está indicada a abdominoplastia, aquela parte alta não vai retrair. Tanto igual a parte baixa que eu cortei e puxei. Então, eu indico o Renuvium também ali. O paciente sempre vai se beneficiar com o Renuvium e que a gente for passar ali, claro, a resposta de cada paciente, a fisiologia de cada paciente. Então, se a paciente perguntar, vou fazer abdominoplastia, está indicado o Renuvium, eu vou falar assim, olha, não vai evitar a abdominoplastia. Nós vamos tirar a pele, vamos fazer a aplicatura da diastase que ela tem, mas se você quiser usar o Renuvium nessa parte superior, vou estimular colágeno ali com a tecnologia e pode ser que ali retraia bastante e você vai ficar muito feliz também com isso. Uhum. E no caso dos pacientes de bari, como que é o resultado? Eles podem fazer Renuvium ou os pacientes de bariátrica não podem? Podem, claro, mas assim, pela minha experiência e que eu estou vendo, o paciente pós-bariátrico ele tem menos colágeno pela parte, porque ele perdeu ali a função de absorver proteínas. Toda cirurgia pós-bariátrica, a maioria delas, o paciente acaba não tendo uma absorção de alimentos igual um paciente não perobariátrico, então o resultado não é tão bom quanto é no paciente que não fez a pós-bariátrica, mas é um estímulo que faz no paciente. Tem paciente que vai fazer um estímulo mesmo assim. E aí a gente sempre recomenda acompanhar com o nutrólogo para poder fazer ingesta de calorias, de proteína, para poder aquele estímulo que vai perpetuar até 9 meses, continuar ali e fazer o melhor para o paciente, a retração. Uhum. E a partir de que idade pode ser feito? A partir dos 17, 16, 15 e até qual idade é permitido? Olha, cirurgia plástica a gente geralmente indica a partir de 18 anos. É raros casos que a gente opera antes, principalmente quando é uma mão muito grande, tem indicação realmente do especialista para a gente poder fazer aquela cirurgia, está causando problemas ao paciente. Então, a partir de 18 anos, qualquer paciente fazer lipoaspiração, está indicado o Renuvium. Um dos fatores de melhor retração da pele, quanto mais jovem, melhor a retração. E você até que idade? Se a paciente estiver liberada para cirurgia com 60, 65, 70 anos, quiser fazer o Renuvium, a resposta, eu vou ser muito sincero para ela, não vai ser igual a uma paciente jovem, mas vai ter um estímulo também. E se ela quiser fazer, não é contraindicado, não. Uhum. E na sua casuística, qual foi a paciente mais jovem e a paciente mais velha? A mais velha foi de 66 anos que eu fiz na papada e ficou um resultado muito bom. Ela já tinha feito uma face, mas ainda continuava com a flacidez aqui na região cervical. E aí ela perguntou, faço nova, não queria fazer nova cirurgia de face. E o que você tem para oferecer? Eu falei, então vamos passar o Renuvo para a gente ver como vai ser bom esse estímulo. E realmente ela ficou muito satisfeita mesmo. Mais jovem, se eu não me engano, foi com 24 anos. Nossa, bem jovem mesmo. Eu vejo que as famosas, né, que elas fazem, elas dão até um outro nome, né, que eu gosto de chamar de Lipo HD, mas elas chamam de Lipolade, né? Então, todas as famosas, aquela Virgínia novinha também, acho que tem uns 21 anos, né, bem nova, ela também passou a renovar o corpo todo. Por quê? Porque a lipoaspiração acaba deixando a pele um pouco mais flácida, né? E o Renuvium vai ali e ele cola, né? Deixa coladinha a Sim, pele. faz o estímulo para isso. Sim, como a gente comentou, independente do tipo de lipo, pode passar o Renuvium, seja com lipo HD, lipo LAD, lipo normal, e a gente pode fazer o Renuvium para estimular essa retração da pele. E quanto mais jovem, melhor vai ser a retração que eu estou vendo na minha experiência. Uhum. Por quanto tempo eu tenho que usar esse síntese no pós-operatório? Eu recomendo a cinta no pós-operatório por no mínimo 3 meses. Isso ajuda muito a retrair a pele. Eu já indicava isso antes do Renuvium, sempre usar a cinta por 3 meses. Mas não são 3 meses que a paciente tem que enfiar o tempo todo de cinta. A partir do primeiro mês, eu já indico, se quiser ir numa festa, sair para jantar com o marido, tirar a cinta, eu sempre brinco que é igual a Cinderela. Chega em casa, põe de novo, rápido. E aí isso acaba ajudando muito na retração da pele. Então, assim, pensar em lipoaspiração com Renuvo, quanto tempo vou usar a cinta,
por 3 meses e que eu vou indicar. Além disso, eu indico também placas, aquelas placas de espuma para ajudar na retração da pele também. Essas placas eu indico por 1 mês. Uhum. E sobre alimentação no pré-operatório, como seria a alimentação de quem vai fazer uma lipoaspiração? Existe algum cuidado específico que pode ajudar na cirurgia? Por exemplo, não beber, não fumar, enlatados? Não fumar, com certeza, né? O cigarro sempre contraindico, eu como médico contraindico para todos os pacientes, independente de operar ou não. Mas, e se for operar comigo, tem que parar de fumar pelo menos 30 dias. É um compromisso que o paciente tem que fazer comigo. Isso para a segurança dela e para a gente melhorar o resultado. Mas em relação à alimentação, eu sempre indico fazer uma dieta rica em proteína antes. Se a paciente começar pelo menos 1 a 2 meses antes, uma dieta bem rica em proteína, para melhorar a parte sanguínea dela, para poder lipar bastante, ela gosta de lipar muito, para poder fazer um resultado muito bom na paciente. Depois eu vou passar o Renúvel para poder melhorar ainda mais esse resultado. Uhum. No caso das pacientes que fumam, o que pode ocasionar? Quais são os malefícios que podem acontecer caso ela não pare de fumar? Olha, existe primeira coisa que preocupa maior em qualquer cirurgia com mais de 1 hora de duração, trombose. Existe um risco maior de trombose. Acho que é uma coisa muito comum, que todo mundo já ouve falar nisso, porque paciente, quando tem uma complicação em plástico, geralmente é isso. É raro. Eu, por exemplo, utilizo toda uma profilaxia química e mecânica para evitar, mas isso eu não posso negar, paciente sempre existe risco, o cigarro aumenta muito o risco. Além disso, o cigarro ele atrapalha na cicatrização. Então, se a paciente for fazer, por exemplo, uma lipoabdominoplastia com Renuvium fumando, eu não vou fazer, porque onde eu vou suturar tem maior chance de abrir, de necrosar, que a gente chama. Se for fazer uma mastopexia, lipoaspiração com Renuvium, fumar, eu também vou contraindicar a cirurgia, porque sempre existe um risco de sofrimento da areola. Então, não indico realmente fumar e fazer qualquer cirurgia, independente seja plástico ou não. Uhum. Então, no caso, até para evitar uma trombose no pós-operatório, é indicado que a paciente caminhe pela casa ou dê voltinhas na quadra? Eu uso um protocolo que eu sempre, além da profilaxia química, no intraoperatório, antes de ir para a cirurgia, ela já coloca uma meia elástica, isso já melhora bastante, uma meia elástica que pode usar no centro cirúrgico. Ela usa o compressor pneumático, que é um aparelho que fica apertando a perna enquanto está sendo operado, isso também ajuda muito. Com 12 horas depois, eu prescrevo Clexane, também para evitar diminuir bastante o risco de trombose, e eu mando também andar o máximo e o mais precocemente possível. Então, assim, eu sempre recomendo em casa. Sempre quando for no banheiro, for na cozinha, dá uma volta pela sala, não precisa ser uma quadra, não, mas pela sala, anda durante 5 a 10 minutos. Quando estiver parada, fica movimentando o pé para frente, para trás. Isso ajuda a diminuir bastante o risco de trombose. Uhum. E existe algum risco do Renuvium se o cirurgião plástico não tiver experiência com o aparelho? O risco de não fazer o estímulo adequado ao paciente. Porque o Renúvel, ele não queima o paciente. Como ele chega a 85 graus, depois o gás resfria imediatamente. Mas o risco maior, o paciente, se não tem experiência, não dá um resultado bom para o paciente, independente da resposta desse paciente. Às vezes, se não souber passar, não tiver paciência para passar e passar da forma correta, a chance de estimular a colagem da forma adequada e o paciente responder é bem menor. Uhum. Eu não sei se o doutor gostaria de falar mais alguma coisa, é, alguma dúvida que ficou. Não, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso responder. Eu espero ter tirado todas as dúvidas de suas perguntas, de quem perguntou também. E se eu quero falar alguma coisa, é dizer que atualmente, na minha experiência, o que tem melhor para a retração de pele do paciente é o Renúvel. Uhum. Eu lembro até que no começo, né, falavam que o Renuvium é a melhor arma contra a flacidez. Eu continuo falando isso também, porque que melhor tem resultados, que melhor trabalhos mostrando isso, que melhor estimula, na minha opinião, a flacidez da pele. Mas é importante ressaltar, não é um milagre. Eu não vou pegar uma vara mágica, eu vou passar ali e vai retrair a pele como um todo. Cada paciente vai responder de alguma maneira e tem que fazer um pós-operatório correto para responder da melhor maneira possível.
Nenhuma tecnologia é milagre, né? Então, isso já começa é, a ir para qualquer tipo de tecnologia para combater a flacidez ou combater qualquer parte do corpo, a estética. E eu acho que também vale a pena comentar que acaba tendo uma expectativa muito alta da paciente, né? Sobre o Renuvion. Ai, que vai retrair tudo, 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 né? Ele retrai. Claro, ele pode retrair tudo, tudo, tudo. Mas não é toda paciente que vai ter. Depende da qualidade da pele. É igual uma mama, né? Pode ser que a mama da minha amiga não caia e a minha mama caia após 6 meses. Então, Sim, tudo depende da qualidade da pele. é verdade. E é importante o médico explicar isso para a paciente ter essa noção. A paciente ela chega no consultório com muita esperança de resolver todas as queixas dela. A gente consegue, sabe, melhorar e mesmo depois, se, por exemplo, se isso da mama, se cair com 6 meses, é importante o médico sempre ter relação boa com o paciente. Ele pode fazer de novo para melhorar aquele resultado. Nenhum cirurgião plástico quer um resultado ruim para o seu paciente, sempre que é o melhor para o paciente. Exatamente. E parabéns, doutor, né, de ser o primeiro cirurgião plástico do Rio de Janeiro, né, ter acreditado no Renuvium, ter adquirido, porque hoje é sucesso absoluto. Faz aqui um ano que o Renuvium veio para o mercado, mas no ano, né, um ano e meio, talvez. Não, na verdade, ele foi liberado pela Anvisa, foi no final de agosto do ano passado. Ele já era estabelecido em outros países, na Colômbia, como você citou hoje, já foi utilizado nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil demorou um pouco mais e foi praticamente final de agosto. Eu comecei ele já na primeira semana de outubro, quando chegou o aparelho para mim, eu comecei a usar aqui no Rio, por isso que eu fui o primeiro. Uhum. Então é isso. Eu queria agradecer novamente ao doutor pela live, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho e pela sua atenção. Obrigado, Maria, eu que agradeço, tá bom? E obrigado a todos que assistiram também. Obrigada. E eu também vou deixar a live salva, depois vou repassar lá para o outro perfil também e para o YouTube. Vai ficar em todas as redes sociais possíveis. Boa Tá noite, bom, então. Beijo a boa todos. noite. Tchau. Tchau.